Olá, eu sou Emily Krieger, eu sou parceira e consultora da Unesco e da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que são as leis de incentivo. A gente recebe o advogado especialista em políticas públicas e sócio do escritório de advocacia CQS-FV Advogados, o Fábio Sesnick, para conversar sobre algo que muita gente ouve falar, mas ainda tem dúvida, que são as leis de incentivo e o papel delas dentro do audiovisual brasileiro. Muito bom dia, Fábio, como você está? Bom dia, Emily. Obrigado por me ter aí. Felicidade de estar aí falando com o pessoal de Niterói. Você é uma grande referência para a gente. Bem, Fábio, para a gente começar do básico, para quem ainda nunca ouviu falar sobre esse assunto, o que exatamente são as leis de incentivo à cultura e como elas funcionam nessa prática? Olha, as leis de incentivo foram, na verdade, mecanismos de fomento, de estímulo, dado à área da cultura, que foram criadas ali início da década de 90, 1991. A gente tem a primeira, talvez, lei de incentivo à cultura, que é a chamada Lei Rouanet. E a partir dali, o mecanismo funcionou de maneira tão, surpreendente e foi sendo, digamos assim, tão importante para o setor, que em 93 a gente tem a lei do audiovisual, um pouco antes, já em 92, a lei do estado do Rio de Janeiro, aí a gente passa a ter lei para o esporte, aí a gente passa a ter, lei para também financiamento de atividades ligadas a idoso e criança e adolescente. Então digamos assim, a Lei Rouanet, que é a primeira, né, lei de incentivo nacional, ela inaugura um modelo de financiar alguns setores sociais, culturais, o audiovisual, que acabam, criando esse modelo que a gente tem hoje. Na Lei Rouanet, é importante colocar, se criou 3 bases de financiamento do setor. Um fundo público, que é o dinheiro público financiando projetos onde o poder público transfere o dinheiro, né, para financiar aquele projeto. Criou um incentivo fiscal, então ele dizia: "Ó, vou aprovar um projeto aqui na secretaria no Ministério da Cultura, esse projeto tem incentivo, uma empresa pode financiar e abater do seu imposto". E criou lá na Lei Rouanet também um fundo chamado Ficarte, que era para investimentos, para aqueles que queiram montar operações de investimento na área de cultura e de entretenimento. E as outras leis, a audiovisual e as estaduais e tal, seguiram mais ou menos esse mesmo racional. Então, a maioria das leis de incentivo são leis de renúncia de tributos para financiar, o setor, de cultura, mas não só, de esporte e outras áreas, mas também, no geral, essas leis criam fundos públicos para recurso direto e, em alguns casos, cria esse fundo privado para dizer: "Ó, atividades que, podem ser suportadas, pelo mercado". Então é um pouco isso, é um mecanismo que tem funcionado bem, começou ali em 1991, perpassou todos os governos, então é importante dizer isso, né, passou por governos de centro, de direita, de esquerda e continuam, aí, crescendo. O poder legislativo, os congressos ampliam as possibilidades de incentivo e a gente tem hoje certamente, mecanismos muito mais robustos, que financiam a atividade cultural. Se alguém quiser, enfim, saber mais sobre todas as leis de incentivo, fica aqui a dica, a gente publica um manualzinho que é gratuito, chama Manual do Patrocinador, e você acha no site manualdopatrocinador.com.br. Lá você vai baixar, é um PDF, e aí ele vai ter todas as leis federais, todas as estaduais, todas as municipais, explicando como funciona o passo a passo, para acessar esses mecanismos, o site que você deve aplicar, mas é importante dizer, ele é um mecanismo acessível para todos, qualquer cidadão, qualquer realizador pode entender como funciona e buscar, esses mecanismos de apoio. Muita gente ainda, Fábio, confunde exatamente os editais de cultura que abre, né, como, enfim, os editais que abriram na pandemia, com as leis de incentivo. Qual a diferença desses 2, assim? O que que a gente pode diferenciar esses 2 para as pessoas poderem entender? Olha, os dois mecanismos, eu acho que a Lei Rouanet acaba sendo emblemática para explicar bem isso, mas, assim, os 2 mecanismos
que ela criou, um chama Fundo Nacional de Cultura e outro chama Incentivo Fiscal. No incentivo fiscal, seja federal, estadual, municipal, você vai aprovar um projeto, então digamos, esse projeto é de R$ 50.000. Você fica com uma autorização para captar R$ 50.000, mas você não recebe R$ 50.000 na sua conta. Ah, Então, às vezes, muito. por exemplo, um projeto é aprovado lá na Lei Rouanet e sai uma matéria no jornal: "Ah, tal artista recebeu tanto". Não, não recebeu nada, ele só teve o projeto aprovado. A partir daí ele busca empresa, então: "Ah, a empresa quer me financiar?". Aí a empresa tem que querer também, e aí ela vai abater isso do imposto. Esse é o incentivo. O Fundo Nacional de Cultura, e onde estão aí para o governo federal, né, onde estão pendurados os editais e tal, mas depois tem fundos de cultura que, permitem, a criação de editais também nos municípios e Tá. estados. Hum. O Fundo Nacional de Cultura, ele tem dentro dele várias, leis que foram criando, digamos assim, formas de transferir recursos desse fundo. Então, a gente teve, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que pegou um valor acumulado do Fundo Setorial do Audiovisual e fez um edital agora pós-pandemia foi 2023, né, de mais de 3 bilhões de reais, isso tudo descentralizado. Então, os estados criaram os seus, municípios criaram os seus, e o governo federal criou o seu, então fizeram editais. Nesse caso, você aplica para o edital e recebe o dinheiro, então 50.000 nesse caso não é um projeto, é um dinheiro na conta. Depois a gente teve Lei Aldir Blanc, essa todo ano está repassando recursos, então tem feito editais nos Que municípios e no governo é, fe nos que estados, né. que também começou na pandemia e foi muito bom, né, assim, incentivou muitos projetos legais. Muito, e continua estimulando, né, ou seja, É. ela continua abrindo editais, no âmbito dos estados e municípios, onde você pode aplicar para projetos e, nesse caso, diferente do incentivo, você recebe o dinheiro. Então, a grande ponto é, se o seu projeto, é uma coisa mais experimental, é pequeno, etcétera, no geral o edital provavelmente vai te servir melhor. É um projeto grande, pode ter um apelo de uma empresa também ter interesse em financiar, esse projeto eventualmente cabe no incentivo. E aí Exato. vai escolhendo o caminho a seguir, ou pode buscar os 2, né. Eventualmente você tem o edital que você recebeu e você completa, com algum dinheiro de patrocínio de incentivo, também pode. É uma pessoa que nunca recebeu nenhum tipo de incentivo, se inscreve numa lei, por exemplo, da Aldir Blanc, foi aprovada, como ela faz para receber o dinheiro depois, Fábio? Eu sei que é uma lógica muito, né, para quem já está há muito tempo no mercado, é uma lógica simples, a pessoa fica meio assim: "Meu Deus, o que eu tenho que fazer?", né, "E agora?". Olha, todas essas, leis tentaram simplificar o máximo possível, para justamente, né, conseguir fazer editais que atinjam aí os diferentes públicos, diferentes segmentos. Então, mas, basicamente que é importante o empreendedor aí, o produtor cultural, ter junto um bom, cara de burocracia, né, de administração, porque nada mais vai ser do que um catatal de documentos que Muitas cada um desses editais vão certidões. juntar. É a certidão, é a cópia do contrato autenticada, é os documentos todos bonitinhos que tem que estar lá no momento da contratação. E é importante ficar atento aos prazos. A gente viu vários casos nesses editais de Aldir Blanc, Paulo Gustavo e tal, que é isso, a pessoa: "Nossa, ganhei o edital", e aí não acompanhou, não, eventualmente saíam publicações dizendo: "Ó, foram chamados os primeiros colocados para assinar o contrato", a pessoa: "Não, mas ninguém me ligou", fala: "Vai atrás, né", Muitas porque pessoas que não acompanharam em diário oficial, porque tem todo um esquema, né, ninguém bate na sua porta falando: "Oi, você ganhou", nem você recebe um e-mail de contemplação, muito é, difícil um edital fazer isso, né. é bem essa parte da organização administrativo-financeira, porque ela vai ser exigida no momento da contratação. Existe algum tipo de projeto que não pode ser inscrito nem nesses editais e nem nessas leis de incentivo? Cada, lei ou cada edital vai estabelecer o seu escopo, né. Então, assim, quando eu falei aqui de leis e de editais, tem lei ou edital para cultura, para o audiovisual, para o esporte, para a infância. Então, cada, digamos, lei e cada edital específico vai delimitar qual é a abrangência. No geral,
nos editais, por exemplo, de cultura, se forem editais de filmes, por exemplo, no geral ele vai dizer: "Ah, é uma série feita para TV ou é um filme feito para o cinema". Se você disser: "Ah, não, mas eu fiz um filme publicitário", vai dizer: "Não, publicidade não é, eh filme, pra cinema e nem tampouco, série de televisão". Então, vários conteúdos, né, que, sei lá, aí conteúdos de pornográficos ou de claro, os conteúdos podem ter elementos eróticos, mas não um produto Lógico. pornográfico puro e simples, ou, por exemplo, um conteúdo audiovisual de propaganda política, um conteúdo essas coisas vão estar excluídas, o elemento te ou, por exemplo, se tem um conteúdo audiovisual profundamente técnico, sei lá eu, uma aula de matemática, vai dizer: "Bom, não isso não está no âmbito dos incentivos culturais e artísticos". Mas já se for, por exemplo, um documentário sobre a história do ensino de matemática, aí ele passa a ser documentário, portanto passa a ser incentivável. Então é cheio de regrinhas, mas assim, se é um produto de arte e cultura para os editais de cultura, teatro, música, dança, circo, ópera, mímica, show, exposição, game tem sido considerado pelas várias leis como desenvolvimento de jogos, né, entram nos incentivos e também nos editais. Então, assim, é importante ver o escopo, mas no geral tudo isso é aprovável, a não ser que o edital tenha feito um recorte, acontece, né, "Olha, fiz um Ah, edital sim. para circo", aí o teatro Aí, normal não né. vai entrar, é só para o circo. É uma dúvida também muito interessante por exemplo, Aldir Blanc, captei 150.000, 50.000, 100.000, que seja, eu posso complementar com uma verba de algum outro tipo de incentivo ou algum outro tipo de patrocínio? Posso juntar no mesmo projeto 2 tipos de editais ou de verbas, complementares? Não tem problema algum, assim, a não ser que, você pegue algum, mecanismo que tem alguma vedação expressa, assim, então, às vezes acontece, né, por exemplo, você falou: "Ah, o filme custava 5.000.000", e aí, de repente, o edital foi lá e te deu 5 para você fazer aquele filme, aí você Sim, fala: "Não, mas agora custa 9". Então precisa ver se o edital não tem nenhum critério, fala: "Ó, esse esse aqui aqui é era o o limite do teto. que podia custar e eu te Exato. financiei 100%, então você não pode me diluir o meu investimento". Fábio, você mais do que ninguém tem acompanhado a evolução dessas políticas públicas e das leis de incentivo aqui no Brasil. Como você enxerga o papel dessas leis hoje, nesse novo ciclo de reestruturação do audiovisual e da nossa economia criativa? Olha, eu acho que elas são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do nosso setor. A gente não teria visto filmes como viu Cidade de Deus, Lisbela e o Prisioneiro e tantas produções, né, brasileiras, consagradas, no cinema. A gente não teria visto Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, o Mar, o Museu do Futebol em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, o Cais do Sertão, os equipamentos Museu das Amazônias agora, né, teria visto a OSESP em São Paulo. A gente está apostando muita coisa nesse programa, que é o Niterói Audiovisual. Ele tem 12 pilares, então ele tem Hash Rebete, ele tem o Filme Commission, que é para as pessoas gravarem na cidade, ele tem esse incentivo público chegando. É, como você enxerga, assim, porque Niterói é uma cidade que tem evoluído bastante, né? Nesse sentido, principalmente da economia criativa. A gente, né, tem agora uma secretaria voltada para a economia criativa e ações estratégicas. A gente tem a Unesco chegando, a gente foi considerada uma cidade criativa. Como você vê assim, Niterói evoluindo nesse sentido, sabe? Realmente dando todo esse incentivo, toda essa colaboração para a produção independente. Um trabalho muito importante na economia criativa, no audiovisual. Niterói é uma cidade que tem vocação, né, pra arte, pra cultura. Eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia, mas alguns anos atrás receber um grupo de Niterói que estava lá, enfim, falando com as empresas e tudo mais nos Estados Unidos para tentar, criar mais intercâmbio com Niterói. Então, assim, Niterói está participando desses vários editais que a gente mencionou, das leis de fomento. Então, assim, acho que se Niterói é uma cidade que
no ritmo que está, né, ela está fazendo um avanço muito importante para a área da cultura de maneira geral, e eu acho que é uma oportunidade, né, para o produtor que está em Niterói, para as empresas que estão em Niterói, realmente contar, né, com essa política, pública que tem, feito um estímulo tão significativo, e perceptível, né, para quem está acompanhando a evolução das políticas públicas no país. A economia criativa da cidade, ela fica viva, né, Fábio? Porque a geração de empregos, nos últimos tempos, o audiovisual, ele tem tido uma evolução sistemática, assim, né? Não só na evolução, enfim, para a premiação, para os editais, mas também para a cadeia produtiva no sentido de grana, né? Das pessoas poderem fazer os seus filmes e se manterem 1.000 famílias, né? Muitas famílias, né? A gente tem alguns estudos, né, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que fala, que a cultura e o seu investimento nessa área retorna algumas vezes, né, o investimento feito. Recentemente foi feita uma pesquisa na Lei Paulo Gustavo, que de cada R$ 1 investido, você tinha um retorno de praticamente R$ 6. Isso acontece muito na economia criativa, né. Você faz um investimento de R$ 1 ali, esse investimento duplica depois, né, duplica em impostos pagos, duplica porque ele contrata o hotel, contrata o avião, contrata o táxi, vai ao restaurante. Então, assim, e não só, diretamente, né, os artistas e tal que estão participando do projeto, mas indiretamente, né, porque na hora que eu tenho um teatro, estreando, por exemplo, eu estou movimentando o restaurante do entorno, eu estou tendo o táxi que vai levar cada pessoa ou o estacionamento, e tudo isso é imposto pago. Cada nota de cada trabalho está pagando tributos para o poder público, né. Então, assim, certamente o setor de entretenimento, economia criativa é dos poucos que você não tem abalo de curva, assim, mesmo em anos de pandemia e tudo mais, ele na sua perspectiva geral, ele seguiu crescendo. A atividade do ao vivo na pandemia caiu, mas a atividade da cultura em casa, digamos assim, cresceu muito, né. Você tem um equilíbrio que no final das contas faz com que a curva da economia criativa vá nessa direção, enquanto outras indústrias mudam, né. Carro, as pessoas querem ter menos carro. Assim, você tem no geral ou uma curva menos ascendente, ou às vezes até uma curva descendente, né, coisa que não acontece historicamente, nunca aconteceu com a economia criativa. Ela segue cada vez É, mais pegando uma importância maior no PIB, pegando uma importância maior na cultura. Então eu acho que é o segmento certo para uma cidade apostar como vocação, e Niterói está de parabéns por estar fazendo essa aposta. está mesmo. Agora a gente falando sobre outro assunto, mas também é um assunto que, enfim, envolve toda a produção, é sobre a proteção das obras audiovisuais, dos direitos autorais e da propriedade intelectual, que é muito importante, as pessoas às vezes não tomam cuidado com isso. E é um tema muito urgente, né? Especialmente com as novas plataformas, com os formatos digitais, com a inteligência artificial. Eu queria saber quais os principais desafios e caminhos que você enxerga para garantir que os criadores sejam realmente valorizados e protegidos nos dias de hoje. Olha, eu acho que a gente tem tomado cada vez mais medidas, né, como país, na verdade, na proteção dos direitos autorais e tudo mais. Inclusive em tempos de inteligência artificial, né, que muita gente diz: "Ah, mas eu fiz a minha música por inteligência artificial, então eu não preciso pagar, direitos autorais", por exemplo, num espaço cultural que estava tocando aquela música que não era feita por compositores reais. O que a justiça tem decidido é: "Não, não, você tem que pagar direitos autorais em qualquer cenário". Então, assim, eu acho que a nossa justiça e a nossa legislação, ela é toda muito protetiva, e a gente tem, políticas públicas muito efetivas nessa direção, porque a criação intelectual e o valor que ela gera é importantíssimo para que as pessoas sigam investindo na área da economia criativa, né, a partir do desenvolvimento de um personagem, de um livro, de uma história, que você pode ser justamente remunerada por ela e consiga continuar recriando histórias nessa área. Então, a propriedade intangível ou todos os direitos autorais e tudo mais, tem um valor fundamental
dentro da nossa, digamos, organização econômica. Então, eu acho um setor importante que tem sido, cada vez mais, enfim, acompanhado e monitorado para que siga, na verdade, gerando aos seus autores e criadores a devida compensação. Quais avanços legais ainda institucionais que você acredita que a gente ainda precisa conquistar para consolidar ainda mais um ambiente seguro, sustentável para gente que quer produzir audiovisual e para as pessoas também que estão ouvindo a gente, que o cenário mude, melhore cada vez mais. Assim, acho que melhorou, mas o que ainda falta para a gente chegar num ambiente e falar, pô, agora tá maneiro, vamos embora. A produção de audiovisual, ela estava muito concentrada na Califórnia, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde as empresas de cinema e de televisão estavam situadas. E aconteceu que o Canadá começou a dar incentivos para dizer: "Ó, venham filmar no Canadá e etcétera, essas grandes produções globais que eu vou dar para vocês, benefícios". E aí depois os estados americanos começaram a dizer: "Não, não, vem para a Geórgia, vem para a Louisiana". A própria Califórnia começou a criar incentivos, para tentar trazer produção de volta. E eu acho que desde essa guerra, que foi meio Canadá e Estados Unidos, vários países do mundo começaram a criar essas políticas de captura, na verdade, dessas grandes produções globais. O Brasil está entrando agora nessa briga, a gente tem alguns incentivos já da cidade do Rio de São Paulo, mas eu acho que o governo federal deve lançar um incentivo nessa direção para atrair filmagens, grandes filmagens para o Brasil, e aí eu acho que as cidades vão poder, na verdade, também criar, digamos assim, incentivos que completem. Hoje, na América do Sul, para vocês terem uma ideia, a Colômbia captura quase todos as filmagens estrangeiras que poderiam ser filmadas na América do Sul, porque eles criaram não só incentivos federais, mas também nas províncias, Medellín e tudo mais, onde você combina, né? Você pega o federal e pega o municipal ou estadual. Então, eles acabaram ficando super competitivos, e muito dinheiro foi direcionado para lá. Então, assim, eu acho que a gente tem uma capacidade de absorver uma quantidade grande de produções, estrangeiras, se a gente criar mecanismos de que a gente chama de cash rebate, né, de, digamos, devolver um pedaço, já que eu vou ter lucrar com impostos, eu então crio, falo: "Ó, X% eu te devolvo do que você gastar filmando aqui". Certamente eu vejo, por exemplo, Niterói no futuro, muito inserido nisso, na hora que a gente começar a esquentar essa vinda de produções, estrangeiras para cá. Eu acho que também tem um certo olhar, talvez, tanto no âmbito dos estados e municípios, mas assim, olhando para produções que tenham viabilidade de se tornarem globais. Claro que toda produção é relevante, né. Agora, às vezes, a gente tem muito edital feito numa linha mais fomentadora, mais educativa, e a gente precisa também ter muito edital pensando em produções que consigam ter, adesão de mercado, né, que elas consigam chegar, no mundo. E eu acho que é isso que, vai projetar, enfim, o nosso país, as nossas cidades e tal, para serem conhecidas, né. Falar: "Nossa, tem um filme que se passa naquela cidade, que cidade é aquela? Quero ir visitar", né. Então acho que isso, e se a produção acontece no mundo todo, é a mesma coisa que a gente criou com o imaginário americano, né, muito do que a gente viu nos filmes desde pequeno. Então, a partir de agora, a geração desse imaginário para o futuro, vai depender das políticas que a gente criar. Então, eu acho que temos uma boa capacidade de capturar. O Brasil sempre foi esse lugar desejado pelo mundo, né, então vamos tentar, colocar ele no mapa, porque isso vai reverter em turismo, isso vai reverter na economia de maneira fortíssima. O que que você falaria, assim, para quem está começando, quem está ouvindo a gente, falou assim: "Ah, quem sabe eu vou para essa área", ou então acabou de sair de uma faculdade de cinema e está, enfim, fazendo seus projetos. Qual é a dica que você dá para a gente encerrar a nossa live? Olha, eu acho que quem, nunca buscou recursos, nunca entrou nessa área, acho que, assim, é importante, se informar, estruturar seus projetos, entender como ela quer entrar nessa área, né. Tem sem dúvida nenhuma
uma maneira de entrar nessa área, num olhar mais competitivo, global, falando: "Nossa, estou produzindo uma grande coisa para a indústria", seja do audiovisual, seja do entretenimento ao vivo, como você pode também falar: "Nossa, eu vou começar, quero fazer experimentações, e etcétera". Dá também para entrar, nessa linha, né, se você tem uma coisa muito autoral e etcétera. Então, eu acho que para um caminho ou para outro, você vai buscar estratégias que compõem incentivos ou que compõem editais, que vão permitir realizar essa atividade. Se você já está na área ou se você começou e ainda não decolou, é muito importante persistir, né, tentando entender o seu negócio e continuar insistindo, porque certamente a economia criativa é uma área que entrega, que devolve, que faz você crescer, que vai abrir oportunidades, tem sempre uma porta, para aquele que pensou fora da caixa, né. E isso a gente tem, assim, múltiplas histórias de sucesso no Brasil e no mundo, etcétera, de iniciativas nessa linha. A gente vê, às vezes, um empreendedor que fala: "Nossa, eu vou começar a fazer isso aqui", e dali a X anos você vê o quanto evoluiu, né. Me lembro quando vieram aqui no escritório o pessoal querendo fazer a Flip, a Feira Literária de Paraty. Falei: "Nossa, mas será que dá certo fazer uma festa, desculpa, literária?" E aí começou, foi o primeiro ano, foi o segundo, foi o terceiro, hoje é um sucesso em Paraty, né, mudou a economia de Paraty, vários eventos vieram Não só em fazendo Paraty, pós né, no Brasil inteiro, as pessoas vão para Paraty, né, elas saem das suas cidades para ir para lá. exatamente. Então e eles acabaram conseguindo fazer outra agenda depois, né, tem festival de jazz, tem o festival da cachaça, tem eles colaram no modelo Flip para criar esse viés do turismo cultural. Então, eu acho que é isso, tem que estar sempre aberto e ouvindo, né, as novas loucuras ou ideias e tudo mais, porque é dali que saem, as próximas grandes coisas, né, quer dizer, ou sei lá, fiz a Flip, mas fiz Cidade de Deus, né. Quando veio um filme falando: "Nossa, vai fazer um filme de favela, assim, e tal", você fala: "Bom, isso vai dar certo ou não vai dar certo?". Depois foi um baita sucesso, foi indicado para o Oscar e tal, mas quando chegou aqui na mesa era um filme, né, Cidade de Deus, tem criança, como é que autoriza as crianças no filme, enfim, você tem a equação, de trabalho que você não sabe, mas ele pode revelar um sucesso. Então persista, acredite no seu sonho e, tenho certeza que o a economia criativa recompensará à altura. Fábio, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, tá, Obrigado, de Emily. estar com você nesse nosso projeto. A gente agradece, agradece em nome da Unesco, muito obrigada. Foi um prazer enorme, assim, parabéns aí à Unesco, parabéns a Niterói pelo trabalho no audiovisual e na cultura. Na verdade, é a pessoa entender a estratégia do projeto como um todo e enxergar, digamos assim, o incentivo mais adequado, né. Muitas vezes a pessoa vem pré-determinada: "Ah, vou inscrever na Lei Rouanet, eu vou fazer quando você olha o projeto de maneira mais ampla, você fala: "Poxa, isso aqui cabe, na lei do ICMS aqui do meu estado, isso aqui cabe na lei do audiovisual, isso aqui cabe na Lei Rouanet", então você consegue dividir um pouco melhor. Eu acho que às vezes a gente vai direto dizendo: "Eu preciso entrar nessa lei de incentivo", sem entender exatamente quais incentivos que o seu projeto podia abarcar. Acho que essa é uma primeira questão que é anterior, né. E acho também que tem uma questão de você pensar nos potenciais, patrocinadores. Então, assim, se você, por exemplo, fala: "Poxa, eu tenho um bom diálogo, esse projeto pode ter uma aderência a uma empresa de telecomunicações ou a uma empresa, uma concessionária de energia", aprovar numa lei de ICMS de algum estado, acaba sendo, muito mais fácil de captar, com essas empresas. Se, você está falando: "Não, eu tô, por exemplo, buscando uma empresa de serviço", eventualmente vale a pena procurar uma lei
municipal. Então, acho que entender o projeto, entender o potencial de captação e entender essa dinâmica, digamos assim, previamente, eu acho que é um caminho super importante para você entrar no incentivo adequado. Depois, eu acho que os incentivos são muito autoexplicativos. Então, se for a Lei Rouanet o seu foco, ou se for o ICMS de São Paulo, aí você tem o roteirinho para cada uma dessas leis, e assim, acho que aí seja o mais objetivo possível em relação a tudo que é perguntado nos formulários e tal. Mas aí eu não vejo grandes questões, vejo muito essa questão prévia, né? Às vezes você vai atrás de incentivo sem saber por que você está buscando aquilo ou aquele caminho. Isso é uma coisa muito importante de entender também do lado das empresas, diferentes motivações pelas quais a empresa financia uma determinada ação, né? Existem algumas empresas que são empresas, por exemplo, que estão focadas no varejo, no consumo, que estão focadas realmente em impacto nesse público consumidor da empresa. Então, o número de pessoas, por exemplo, faz todo sentido, né? Sou uma rede de supermercado, poxa, eu tenho que tentar impactar o consumidor daquela área do supermercado, etc., da maneira mais abrangente que eu puder. Então, você vê muito, por exemplo, fazendo grandes shows, grandes festivais, grandes eventos, né, nessa linha. Existem empresas, por exemplo, que estão muito focadas em território. Então, fala assim, poxa, eu tenho a minha atuação em Minas e no Espírito Santo. Então, eu gostaria de ações que acontecessem nesses lugares. Eventualmente tem, dependendo do lugar onde ela tem interesse, às vezes tem menos oferta de projeto, então ela passa a uma busca que vai impactar a comunidade daquela região. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha muito business to business, não necessariamente vende o produto para o consumidor, mas ela tem, por exemplo, bases operacionais em alguns estados, ela tenta criar relações com a comunidade, né, de que aderência aquilo pode ter, qual é o impacto cultural que aquilo pode ter naquela região. Tem empresas, por exemplo, que o plano de comunicação está muito ligado a relações governamentais. Então ela fala, poxa, eu preciso estar bem com a prefeitura daquela cidade. E então, poxa, vou financiar, digamos, um festival de música para acontecer naquela cidade, porque eu quero estar bem com aquela prefeitura, mostrar para aquela prefeitura que eu estou entregando uma ação naquele lugar. E aí, assim, aí precisa entender a empresa, né? Então, seja, eu acho que para o proponente, para aquele que vai propor um projeto, é muito importante falar, bom, o que eu tenho na mão? Que tem potencial de dar esse e aquele retorno, né? Como é que eu vou criar a estratégia? Eu preciso entender cada empresa que eu vou abordar e saber também como essa empresa pensa. É uma empresa que tem produto para o consumidor lá na ponta, vai querer um acesso. Meu projeto consegue entregar isso ou não? Meu projeto pode entregar relação com o governo daquele local, pode entregar uma relação com a comunidade naquele local. Então, aí buscar a empresa adequada. Então, assim, a resposta depende, né, da pergunta feita. Você precisa de uma conjunção, por isso que a primeira questão é importante, né, a questão de qual incentivo buscar, porque eu acho que essa inter-relação dos temas que cria o sucesso, na verdade, na captação dos recursos. Quando você está falando em projetos que têm esse conteúdo cultural mais forte, mais relevante, talvez sejam projetos menos de mercado, né, que eu acho que é o teor desse festival, desse evento que a pessoa pergunta. Eu acho que primeiro, assim, é você buscar será que o caminho é incentivos ou será que o caminho, por exemplo, é eu fazer um mapeamento geral de editais e etc., de várias empresas, assim, porque hoje você tem editais de empresas de poder público, né? Edital da Lei Aldir Blanc, editais de cada estado, de cada município, editais que
são soltados pelo governo federal, pela Ancine. Então, assim, eu acho que se o produto é mais, digamos assim, menos palatável ao mercado, tem que se fazer uma busca intensa por apoio público, por editais que justamente o apoio público tende a entrar onde o mercado não entra, né? No segundo plano, eu acho que é buscar empresas e aí dependendo de onde aconteça esse festival, esse evento, que tenham interesse na ação naquela comunidade. Então, vou buscar, por exemplo, tô numa determinada cidade do Pará, onde tem uma mina da Vale. Poxa, com certeza a Vale tem interesse em criar relação com aquela comunidade. Então, mesmo sendo um festival menos mercadológico, pode ser de interesse, já que, por exemplo, né, a Vale, do exemplo, não é uma empresa que trabalha com venda para o consumidor direto, então é uma empresa que tem interesse em ações que fomentem o apoio às comunidades, que fomentem o apoio local e principalmente em locais que áreas que ela exerce algum tipo de impacto, né? Então, dei esse exemplo, assim, precisaria estudar muito a região, né, da pessoa que pergunta e aí poder mapear quais são as potenciais empresas. Mas eu começaria pelos editais públicos para daí passar para essa frente mais de empresas direto. Quase advocacia em causa própria, né? Mas os diferentes empreendimentos, independente do tamanho, procurarem os projetos um contador, né, que entenda muito da contabilização desses valores, de incentivo e tudo mais, e um bom advogado que entenda também dos processos, que possa auxiliar as amarrações necessárias à realização cultural. A gente via no início dos incentivos, às vezes os órgãos fomentadores não aprovando, né, essa despesa de contador, de advogado, e falando, não, isso não é uma despesa necessária. Os produtores, empreendedores também não, vou gastar mais na atividade fim, menos na atividade meio, então não vou gastar nesse item. E a gente viu ao longo do tempo, hoje até um espaço firme ali nas propostas e tal, para você realmente prever esses valores para essas assessorias, que acho que elas são essenciais para você conseguir entrar e você conseguir sair, né? Ou seja, então, você fez a despesa, você fez o contrato, você cuidou do recibo, da nota, porque tem isso também, né? Assim, se você, por exemplo, tem uma relação jurídica com alguém, essa relação não está estabelecida em contrato, digamos que acontece algum infortúnio, a pessoa não te entrega o serviço combinado, quer dizer, como é que o contrato te garante a você se proteger, inclusive do órgão fomentador, né? Não dá para ir fazendo tudo na tentativa e erro, porque a chance de dar problema é enorme, né? Graças a isso, muitos projetos tiveram problema de prestação de contas aí historicamente, os órgãos de controle têm atuado de maneira muito firme. Acho também que o rigor desse olhar aumentou, né? Principalmente para os projetos mais novos. Então, acho que todo cuidado é pouco. Assim, a dica, se eu puder dar alguma, é que assim, se assessore com um bom profissional jurídico, um bom profissional contábil na saída do projeto. Alguém que já tenha trabalhado com incentivos e que entenda, na verdade, do passo a passo para você conseguir entrar e sair, né? Porque às vezes é isso, entra o patrocínio, você se entusiasma, quer economizar e isso lá na frente pode ser uma questão, né? Até quando você entrega mais. Eu tive uma vez um caso de uma produtora que previu fazer 5 shows com um determinado projeto incentivado e ela economizou em todos os itens e conseguiu entregar 6. E aí o órgão incentivador falou, não, você vai devolver o dinheiro de um. Falou, não, mas eu economizei aqui nos itens, estou entregando mais. Ele falou, bom, não importa, se você só tinha para 5 e tal, você economizou porque quis. Então, claro, tudo isso tem defesa, tudo isso tem debate, mas você vê, até às vezes o excesso de eficiência pode atrapalhar, né? Então, é realmente importante se cercar de cuidados.
das manifestações culturais, em geral, o audiovisual ela é a mais complexa, né? E ela é a mais complexa porque ela reúne numa atividade cultural um pouco de todas as outras, né, atividade cultural. Então, assim, você tem, por exemplo, normalmente o audiovisual, se a gente vai falando, por exemplo, numa obra ficcional, isso se baseou eventualmente num livro, ou isso se baseou num roteiro, num texto. Então, você tem a escrita e o texto como, digamos assim, a base narrativa da construção do audiovisual. Então, você precisa, digamos, entender, né, se for baseado num livro, a obra, como é o contrato do autor com aquela editora, quem tem o direito de oferecer esses direitos de adaptação, você vai fazer um contrato de opção e tal. Então, assim, você tem todo entender o mercado literário para usar no produto audiovisual. Depois você tem a música, né? No geral, seja ficção, seja um documentário, você vai usar músicas. Pode ser original, pode ser licenciada, mas você vai usar músicas. Então, assim, como usar a música da maneira adequada? Quais as limitações dessa licença de música que estão sendo dadas pelo, pelo autor, pelo intérprete, etc. da música? Você tem que entender de direito musical, de alguma medida, né? Para entender que tem o autor, tem a editora, tem o intérprete, tem a gravadora, tem os artistas executantes, tem uma série de direitos que são próprios do mercado da música, mas que estão incorporados na obra audiovisual. E depois tem as coisas próprias da obra audiovisual, né? A direção, os atores, enfim, os prestadores de serviço, então todos aqueles que trabalham na obra audiovisual sim, e aí sim as questões, os que têm direitos autorais sobre ela, né? No caso, o diretor, o autor da, da, do roteiro e o autor da trilha sonora, né? São, em teses, os proprietários da obra audiovisual. É justamente daí que o produtor audiovisual vai, eventualmente, pedir a cessão de direitos para que ele consiga fazer ser o detentor de direitos da obra, diferente do produtor fonográfico, que é um detentor autoral por natureza, né? No caso do produtor audiovisual, ele é um titular derivado, né? Os direitos são dessas diretor, roteirista e o autor da parte musical. Então, realmente tem uma complexidade, tem que entender das várias outras atividades culturais e aí você cuidar dessa cadeia de direitos para que você possa ter uma obra audiovisual que consiga circular. Caso contrário, a gente já viu casos aí, né? Fez uma obra linda, mas não tinha licença de música nenhuma. Quer dizer, na hora que ele vai tentar circular com isso, não consegue, né? Porque os autores musicais vão impedir a circulação da obra audiovisual. Então, todo cuidado é pouco, e é uma gestão mais complexa do que em outras manifestações culturais. Eu volto ali para as primeiras questões, né? Eu acho que existem, no caso do audiovisual e do uso dos diferentes mecanismos de incentivo, você tem, assim, razões pelas quais você vai buscar o incentivo A, B ou C, ou você vai montar a carteira de projeto no A, B ou C. Então, eventualmente é isso, né? Uma produtora, por exemplo, mais iniciante, a Ancine, ela limita níveis de produtoras. Então, nível 1 da Ancine, as produtoras podem aprovar projetos de até 5 milhões de reais. Então, digamos que você tem um conjunto de projetos, você ainda seja nível iniciante, pode acontecer de falar, poxa, entrei com, sei lá, um projeto de um longa de 5 milhões e estou tentando viabilizar e agora surgiu um pequeno documentário para eu fazer e o meu limite na Ancine se esgotou. Essa hora, por exemplo, você pode acionar a Lei Rouanet, falar, então vou fazer esse documentário aqui de 600 mil na Lei Rouanet, porque isso eu não uso o meu limite da Ancine, eu consigo no Ministério da Cultura acessar um novo limite, já que são órgãos incentivadores distintos, né? O mesmo acontece
com leis estaduais e leis municipais. Então, eu acho que a estratégia ela depende muito do caso a caso. É difícil dizer, poxa, o seu place to go é busque a Ancine, né? Para alguns casos, sim, talvez para as maiores produtoras, mas mesmo essas acabam fazendo esse mix, né? Fala, pô, isso aqui eu vou aplicar no incentivo estadual do Rio de Janeiro, é uma coisa que tem interesse lá, eu tenho um patrocinador com potencial a me patrocinar por lá e nem uso o meu limite da Ancine para isso. Ou não, tem uma obra muito grande que eu preciso tentar usar um pouquinho de cada um desses lugares para poder viabilizar. Então, eu acho que é muito uma análise do produto, né? E aí é uma coisa que dá para fazer, assim, sentar, entender o projeto e ver quais são aí os melhores mecanismos para financiar.